Bom dia. Hoje nós estamos no primeiro programa do ano de 2016. Que maravilha saber que você está conosco, que você está aqui e continua participando desse trabalho. Olha, nós queremos agradecer a você que esteve conosco no ano de 2015, participando dos nossos programas, assistindo, dando audiência. Eu fico feliz por isso e sabemos que isso é porque o nosso Deus tem honrado, tem nos ajudado a fazer esse trabalho. Obrigado pela tua presença, que tenha um 2016 abençoado, que a sua família seja todos os dias alcançada por Deus. E nós estamos aqui hoje em um programa especial. Nós queremos falar sobre o direito à alimentação. Vamos falar um pouco aqui sobre a questão da alimentação saudável. É claro que nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas no Brasil, no mundo, em vários continentes, estão passando por situações de deficiência alimentar, ausência completa de alimentos. Eu sei que isso é muito triste, mas olha, nós temos que orar e clamar ao nosso Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor de nossas vidas. E sabemos que as autoridades que são constituídas é por permissão do Senhor. Então, que o Senhor Deus possa tocar no coração dessas autoridades, que tem uma nação que está debaixo da sua autoridade, que ela possa ali exercer o melhor, ser uma pessoa humana, compreender as necessidades das pessoas e ajudá-las na medida do possível. Porque não é justo que nós tenhamos tantas pessoas passando necessidade, passando fome, enquanto a palavra de Deus nos diz que nós temos o direito de comer e beber o melhor dessa terra. E nesta manhã nós vamos falar sobre a questão da alimentação, e falando de alimentação saudável, nós queremos aqui lembrar que, infelizmente, nós tivemos aí uma Constituição que foi elaborada no ano de 1988, que foi promulgada, e que à época não estava ali inserido no seu texto a questão do direito à alimentação. Foi desconhecido, foi deixado de lado, foi ignorado pelas autoridades competentes à época. Mas após muitos debates, muitas discussões, graças a Deus, isso foi colocado no texto constitucional do nosso país, garantindo e dando o direito às pessoas reivindicarem a sua posição enquanto cidadão, o direito ao alimento. Isso está inserido no artigo 6º da nossa Constituição. E hoje, para falarmos um pouco mais sobre a questão da alimentação, especificamente alimentação saudável, nesta manhã nós estamos aqui com uma convidada especial, Elaine Bastos Quinteiro Santana. A Elaine, ela atua junto à Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, ela é nutricionista, é conselheira do Conselho Regional de Alimentos aqui, Delegacia Mato Grosso, e também professora da UNIC, da área de nutrição. Bom dia, Elaine. Bom dia, Célia. Bom dia a todos que nos ouvem nessa linda manhã. É um prazer estar aqui com vocês, em nome da Secretaria de Estado de Saúde, do Conselho Regional de Nutricionistas e da Faculdade de Nutrição. Eu agradeço o convite a mim feito para estar com vocês nessa manhã, conversando um pouco sobre alimentação saudável. É importante frisarmos que é papel do Estado promover políticas públicas que assegurem a saúde como um todo a todo cidadão. A saúde é direito de todo cidadão brasileiro e papel do Estado. E a alimentação saudável é um componente que vai nos proporcionar saúde, proporcionar uma vida de qualidade a todos nós, mulheres, crianças, adultos, idosos, enfermos, em qualquer ciclo da vida, em qualquer fase da vida, ter acesso a uma alimentação saudável em quantidade e em qualidade é imprescindível. Aí permeia o conceito de segurança alimentar. Que todos tenhamos alimentos e que esse alimento seja seguro e seja de qualidade. E cabe ao Estado, através de políticas públicas, garantir esse acesso adequado aos alimentos por todos nós. E essa questão da alimentação saudável, Elaine, essa questão das políticas públicas, que o governo tem essa responsabilidade de implementar em favor do cidadão, é isso que a gente também quer dar um foco aqui nesta manhã. Certo. Você que atua especificamente na Secretaria Estadual de Saúde, que você está à frente desse projeto junto com o governo do estado, você está percebendo na prática que essas políticas implementadas estão sendo efetivas? Sim.
Eu estou aqui, enquanto Secretaria de Estado de Saúde, eu integro a área técnica de alimentação e nutrição, que está ligada à Superintendência de Atenção à Saúde. Como o setor público, né, cabe ao Estado propor as políticas, né? O Ministério da Saúde, essa responsabilidade, ela é tripartite. Então, ela é dividida entre as 3 esferas governamentais, o nível nacional, o estadual e o municipal. Cabe ao governo federal propor as políticas em consonância com estados e municípios e elaborar diretrizes para que os profissionais atuem com foco na promoção à saúde, né, e alimentação saudável. O Ministério da Saúde lança, em 2014, esse material, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Apresenta para ele, vai dar um foco? Inicialmente, esse material foi lançado em 2006, né? Sofreu um processo de revisão e foi lançado recentemente. É um instrumento novo. É um guia alimentar. É um guia alimentar que, inclusive, foi reconhecido internacionalmente, muito elogiado. Qual que é o papel do guia? O guia alimentar, ele traz conceitos, diretrizes, princípios para nortear as ações dos profissionais em nível local. Né? Vai ser lançado recentemente esse mesmo material para a comunidade. Então, uma vez que o usuário, né, demanda uma unidade básica de saúde, ele vai receber, pelo profissional que lhe atender, quer seja um médico, um enfermeiro, um nutricionista, ele vai receber algumas orientações para que tenha uma vida saudável, entre elas a alimentação. Quando o profissional for fazer uma abordagem sobre alimentação saudável, ele vai entregar o material para esse usuário. E é bom que tenha acesso, né, a esse material, porque se ficar só na questão, na via, vamos dizer assim, administrativa, órgão governamental, não fica uma política efetiva, né? Porque a sociedade tem que estar participando disso, né? Não só orientação, né? Mas ele também vai nortear algumas mudanças de comportamento a nível de profissionais. Você me perguntou se essas políticas, Sheila, elas estão sendo efetivamente implementadas, né? Eu lhe digo que sim. Nós trabalhamos norteados pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAN, né? Que foi inicialmente lançada em 99, revisada em 2011, onde tem 9 diretrizes. Essas diretrizes, elas vão nortear as ações dos estados e municípios, né? O Ministério, juntamente com os estados, revisa esses instrumentos, né, políticos que vão basear as ações. Os estados, o papel do estado, então, estar orientando tecnicamente, dando subsídio para os municípios executarem as ações. Certo. Aí sim, nós vamos chegar até o usuário. O que de fato, é o que você me perguntou, o que de fato está acontecendo a nível local? Nós temos algumas ações prioritárias, né, com esse foco de promover a alimentação saudável, que permeia desde a criança ao nascer, né, que é a promoção da alimentação saudável para as crianças, com foco no aleitamento materno. Eu acho que é conhecimento de todos. Que o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até o 6º mês de vida e continuado até o 2º ano. Nesse período de introdução de novos alimentos, tanto a mãe quanto os profissionais precisam lidar adequadamente com essa mãe, com vistas a fazer escolhas saudáveis, até porque boas vezes escolhas. A mãe é a mãe de primeira viagem, é o primeiro filho, aquela situação em que ela não sabe cuidar de si mesma, nem mesmo do filho, a questão da alimentação, da amamentação, Sim. se insere ou não um suco, uma papinha na alimentação, em Exatamente. que época que isso pode ser feito, né? Então, essa questão da alimentação saudável, que é através do projeto governamental, implementado por ele, essas políticas públicas, e que vem de encontro à necessidade da população, né? Sim. O povo precisa, a sociedade tem necessidade de conhecer isso, né? E nós temos aqui o entendimento de que a alimentação saudável, assim como você já nos apresentou, é realmente uma responsabilidade do Estado, né, em relação à sua população. Sim. E agora é o seguinte, eles têm essa responsabilidade de garantir essa alimentação saudável. Estamos falando aqui de uma alimentação saudável de uma maneira genérica. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da alimentação saudável. No nível escolar, no nível estudantil, né, o que nós podemos fazer, o que o governo tem feito, porque olha a dificuldade que a gente percebe. Eu sei que muitas mães assim que estão me assistindo, percebe que nas escolas, muitas crianças estão, ou algumas ainda desnutridas, precisando de uma alimentação melhor. E também ocorre nas escolas, nas nossas crianças, a questão da obesidade infantil. Então a gente percebe que isso é a ausência de uma alimentação
saudável. A ausência da prática, né? Eu sei que isso é muito hábito que nós levamos de casa, muitos nós, né, somos responsáveis porque os nossos filhos se alimentam de maneira incorreta, mas a escola, né, o governo, tem implementado alguma política, algum trabalho para ser inserido na questão escolar? No âmbito escolar. Bom, na verdade, assim, eu acho que é bom a gente retomar um pouco para estar deixando claro o que seria essa alimentação saudável, né? É o foco da nossa conversa e a gente não disse muito bem o que seria isso. O que é alimentação saudável, né? O que é para você, o que é para mim, o que é para uma população quilombola, o que é para uma população indígena, o que é para criança, para adolescente. A alimentação saudável seria aquela adequada e saudável que vai nos proporcionar bem-estar, né? Vai nos proporcionar saúde, através dos alimentos que a gente tem a manutenção da vida, né? A gente sabe também, você está já trazendo para o âmbito escolar, que nós tivemos muitas mudanças comportamentais em relação ao hábito alimentar da população brasileira, né? No passado, o consumo de verduras, frutas, hortaliças, ele era adequado, né? As pessoas tinham o hábito de se alimentar em casa, né? Verdade. Hoje isso muda. A mulher, vocês que nos assistem, né? O foco aqui o nosso público são mulheres. As mulheres hoje, elas deixaram seus lares, né? Para trabalhar. Hoje é muito comum você ver a família se reunir para alimentar-se somente aos finais de semana. Isso não era prática no passado, né? No passado a gente comia fora aos domingos e a família reunia-se para o almoço e jantar. Sem falar que muitas vezes era mais saudável. E as escolhas, exatamente. As mães tinham em casa acesso a uma horta. Era muito comum você ver árvores, né, frutíferas nos quintais. Hoje isso não é a nossa prática, claro, né? Então isso a gente chama de transição nutricional. A gente teve uma mudança no perfil de doença. Você falou um pouco da desnutrição. A desnutrição ela foi muito comum no passado, né? Hoje a gente transita entre casos de desnutrição e obesidade e sobrepeso. A nossa população está cada vez mais ganhando peso. Estudos mostram que a nossa capital, né, Cuiabá, é uma das capitais mais obesa. Com esse cenário, né, diante desse diagnóstico de aumento de sobrepeso, obesidade, faz-se necessário, sim, políticas públicas para reverter esse quadro. No âmbito escolar, que é o foco da sua pergunta, talvez todos, né, que nos assistem conhecem a alimentação escolar. Existe uma política voltada para a saúde do escolar que vai garantir uma alimentação equilibrada, pelo menos durante o período que essa criança está na escola. Isso é importante, né? E isso até acontece... orientando a criança, ou a criança consegue levar para casa, leva para a família, essa orientação que ela recebe na escola. Exatamente. Né? O foco não é só fornecer uma alimentação, né, mas trabalhar, os professores trabalharem temas de alimentação saudável. Essa criança, quando é percebido um desvio, né, no seu estado nutricional, quer seja para mais ou para menos, a família é chamada para conversar, atrelado à alimentação escolar. Existe um programa chamado Saúde na Escola, né, por adesão dos municípios. Existe um incentivo financeiro do governo federal, que é para implementar ações no âmbito escolar, não só voltado para a alimentação, mas para outros temas, a questão da sexualidade, né, a questão de bullying, outros temas, saúde ocular, auditiva. Há algum tempo, eu me lembro assim, quando criança, adolescente, que nós tínhamos inserido entre as disciplinas que nós estudávamos, a questão da prática agrícola, né? Isso, eu também estudava-se prática agrícola. Então, a gente aprendia, né, a fazer horta, a valorizar os alimentos que nós plantávamos, regionais, né? E hoje não há mais, eu percebo que não há mais esse incentivo. Não sei se é porque não tenho conhecimento, mas não percebo a existência desse incentivo das crianças trazerem para sua casa essa questão da prática do plantar, colher e se alimentar, né? Isso é fato, né? Mas convém também ressaltar, Célia, que isso está sendo resgatado. Que ótimo. Nós estivemos esta semana em Nobres, visitando uma escola, né, local, que trabalha com o programa Saúde na Escola, e eles têm um projeto muito interessante de horta escolar, né? Com foco de levar isso para a comunidade. Para merenda, inclusive. Exatamente. Né? Você utiliza esses alimentos a nível local, ali naquela escola, você resgata hábitos, e falando em resgate de hábitos, o Ministério lança os alimentos regionais brasileiros, que é um material que traz a cultura alimentar de cada estado nosso. Mato Grosso, o que é o nosso costume? Nós estamos perdendo essa questão de o hábito regional, né? De comer, de chupar manga, de comer a jaca, o peixe com maxixe, a abóbora, aquilo que era da nossa cultura. Muito saudável. Muito saudável. Então, quanto mais
natural essa alimentação for, nós podemos dizer que ela é mais saudável, né? Tem algumas dicas para a mãe. Fazer o prato do seu filho um prato colorido. Se eu consigo ter vários tipos de alimento num prato, compor esse prato de maneira que ele contenha vários grupos de alimentos, eu consigo ter um mix de vários nutrientes que vai impedir o aparecimento de doenças, né? Então isso é muito importante, né? A questão... E aqui em Cuiabá, só Elaine, a gente tem muitas feirinhas, né? As feiras de sexta-feira, de sábado, domingo, com muitos alimentos que são naturais, que muitos são de hortas aqui regionais, que são disponibilizados, né? E dá acesso à sociedade, à comunidade, à família, né? Poder se alimentar de uma maneira mais saudável e também acredito que de custo bem melhor, né? Mais inferior, com baixo custo, com condições realmente que essa família possa ter acesso a esses alimentos. Porque a gente percebe uma grande dificuldade em relação ao adolescente, o jovem, nesse momento, a paixão que eles têm pelo alimento fast food, né? Eles têm, assim, uma necessidade de estar consumindo esses alimentos, às vezes não tão saudáveis, podem até ser saborosos, né? Mas não tem os nutrientes, não tem aquilo que ele precisa realmente para poder estar bem nutrido, estar bem alimentado, né? Certo. Os adolescentes aí sim é um grande desafio, né? Ao mesmo tempo que eles têm essa tendência para os alimentos que tem a ver com o modismo, com o status, eles também têm o inverso. Muito preocupado com a imagem, né? A questão da magreza que é muito cobrado para as meninas, aí entre os distúrbios nutricionais, bulimia, anorexia, o que a gente pode estar orientando? É buscar ter uma alimentação mais saudável. Você falou de fast food, quanto mais industrializado, o nosso guia fala muito sobre isso, muito processado for o alimento, evite-o. Nós não vamos deixar de comer, eventualmente, o alimento processado, mas que eles componham o mínimo da sua cota diária de alimentos, né? Que você busque qualquer grupo de indivíduos, a criança, o adolescente, o idoso, comer o mais natural possível, que vem da horta, né? É um outro desafio, né? Quando você fala em produção agrícola, como é que está a nossa produção agrícola no estado de Mato Grosso? Eu não posso afirmar que nas feirinhas eu só consiga alimentos realmente produzidos de maneira sustentável. A gente sabe que no nosso estado nós temos utilização indevida de alguns tipos de agrotóxicos, né? Infelizmente. Mas buscar o alimento natural, se você puder plantar, né? Ter uma hortinha, um pé de mamão, qualquer tipo de fruta no quintal seria uma boa alternativa, né? Lembrando que a gente está falando de alimentação saudável, não podemos esquecer também da ingesta hídrica, né? Tomar muito líquido é importante em todos os ciclos de vida. Mulheres, crianças, adultos, em alguma situação fisiológica, essa necessidade estará aumentada. Então, garantir, carregar a sua garrafinha de água, tá sempre ingerindo líquido. Uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente está falando muito de frutas, legumes e verduras. Existem algumas pesquisas nacionais, a POF, PNDES, que apontam a questão do consumo alimentar do brasileiro. O nosso consumo, ele sofreu alteração, como eu já disse anteriormente. Era muito comum a combinação arroz com feijão, e é uma combinação importantíssima, né? Ela vai fornecer alguns aminoácidos que nós não produzimos no organismo, que eu necessito ter externamente, vir do alimento. Hoje em dia essa combinação está muito fragilizada. Come-se muito pouco leguminosa. Quais são as leguminosas, né? As leguminosas são o feijão, a lentilha, o grão de bico, importantíssimo ter na nossa ração diária. A combinação arroz com feijão está em desuso no Brasil e isso é muito preocupante. Nós temos que resgatar essa cultura. Nós temos que buscar o que os nossos pais, os nossos avós se alimentavam no passado, que era muito mais natural, para garantir, né, a questão da saúde. Variar o prato, comer arroz com feijão, tomar muito líquido, atrelada a tudo isso, atividade física. Verdade. Nem que seja uma caminhada de 15 minutos, meia hora, ter atividade física também é muito importante. Então, nós estamos aqui nesse quadro especial hoje, voltando 2016, falando sobre alimentação saudável. Nós vamos ter um pequeno intervalo e já voltamos para continuar falando desse assunto, porque muitas coisas nós precisamos aprender aqui com a nutricionista Elaine. Só um instantinho. Você ainda não tem a nossa TV? A nossa TV é diferente de tudo que você já viu. Só aqui você encontra canais pensados para trazer o melhor a você e sua família, além de canais de notícias, esportes, desenhos, entretenimento, diversão. Você ainda não tem a nossa TV?
Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Todo primeiro sábado, reunião de mulheres na Igreja Internacional da Graça, número 1033, com louvor, adoração e mensagem da Palavra de Deus. Venha confraternizar com os irmãos e aprender mais da vida cristã. Não perca! Uma chuva de bênçãos vai chegar na sua casa. Missionário R.R. Soares apresenta A Volta da Vitória. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. 12 músicas que farão todos os seus dias mais felizes. Domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Canções para quem tem fé. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Garanta já o seu e conquiste a sua bênção. Avance, 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 tome posse do que é seu. Seja otimista e nunca desista. A vitória Deus já lhe deu. E vamos todos dar a volta da vitória. Recordar a infância dos nossos filhos é emocionante. E saber que Deus deu dons a cada um deles nos dá paz. As crianças que aprendem a servir a Deus com seus dons estarão sempre centradas nele. Por isso, ajude seu filho a descobrir e utilizar os dons espirituais. Essa é sua missão. Descubra os dons espirituais dos seus filhos. Um livro de Adam Stendmeiler, um produto Graça Editorial. Eu tenho uma sensação correndo em minhas veias, uma euforia. Todo homem está em uma corrida. No final dessa corrida tem um prêmio. Para alguns, dinheiro, fama, glória. Mas essas coisas não duram para sempre. Parada cardíaca, vamos ter que reanimá-lo. Infelizmente, é provável que você nunca mais volte a andar. 3 semanas. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Tem certeza absoluta? Tenho. Tenho um negócio pra você. Como conseguiu isso? Por acaso eu conheço um cara que conhece um cara. O cara sou eu. Vai fazer o que no fim de semana? Eu tenho uma corrida por pontos amanhã e pensei que... Tá, eu vou. Esse é o cara? É, mas é o melhor piloto do estado. Talvez do país. Eu corro pra vencer. Esse é o meu propósito. Agora, na hora do almoço, você tem um alimento espiritual com o missionário R.R. Soares ao vivo, respondendo a sua pergunta e orando pela sua vida. Fala, amigo! De segunda a sexta, a partir do meio-dia. Durante anos, Deus tem impactado milhares de vidas através do livro Curar Enfermos e Expulsai Demônios. Esse grande exemplar de D.L. Osborne te ensina como alcançar o milagre. Viva a vida abundante de Cristo. Curar Enfermos e Expulsai Demônios. O livro que inspirou o missionário R.R. Soares a decidir pelo ministério. Um produto Graça Editorial. Voltamos ao nosso quadro. Nós estamos aqui hoje num dia especial falando sobre alimentação saudável. Você mãe, você pai, criança que nos assiste, nós queremos aqui que você possa observar esses ensinamentos, as orientações aqui da Elaine, aprender e praticar. Porque olha a importância disso. Nós não podemos ficar meramente na teoria, ficarmos simplesmente absorvendo um conhecimento e não colocarmos em prática em nossas vidas, porque senão de nada vai nos servir. Então vamos hoje aprender um pouco mais. Eu quero conversar aqui com a Elaine, falando sobre a questão das doenças. Nós sabemos que a má alimentação, né, Elaine, acarreta muitos problemas de ordem física, psíquica, né? Então eu quero aqui conversar com ela. Elaine, me diga uma coisa. Nós sabemos que a ingestão desse alimento industrializado, a ingestão desse alimento que também contém muito sódio, muita gordura,
que faz muito mal à saúde. E o que nós podemos falar sobre um exemplo de alimento que tem essas características? Sim, os alimentos com as características ruins. Pois né? Então vamos começar falando desde criança, né? Quando você pensa um bebê que nasceu para se alimentar do leite materno e essa mãe, por N motivos, introduz precocemente outros tipos de alimentos, se ela não fizer uma boa escolha, a criança já começa a estar exposta desde o nascimento, né? A obesidade vai estar muito atrelada à má alimentação, doenças cardiovasculares, a hipertensão, diabetes, né? Dislipidemia de uma maneira geral. Quais são os alimentos que mais estão condicionados a esse fator não protetor, né? Esse fator de propiciar o aparecimento de doenças? Principalmente os alimentos muito processados, os alimentos industrializados seria uma péssima escolha, né? Eventualmente nós vamos ter que lançar mão desse recurso, mas evitar ao máximo embutidos, salames, salsicha, que é muito comum na alimentação da criança, né? A salsicha tem uma substância que está associada ao aparecimento de alguns tipos de cânceres, né? Os enlatados em geral, milho, ervilha, a carne com muita gordura aparente, aquele churrasquinho de domingo, aquela picanha maravilhosa, uma gordura saturada. Gordura saturada está ligada a doenças do coração, né? Então nós temos que nos preocupar, nós temos que buscar uma alimentação pobre em sal, né? Sódio, pobre em gordura saturada. Gordura saturada seria aquela gordura aparente, tudo que eu puder tirar, que está visível ali no alimento, peles de aves, né? A gordura da carne de boi, tudo que eu puder tirar é bom. Aquela gordura no nosso corpo, ela fica como se fosse empedrada, ela vai entupir nossas veias, artérias, então eu tenho que evitar esse consumo, né? Aqui, a nível de Brasil, Mato Grosso, ele está bastante parecido. As principais causas de morte são, em primeiro lugar, as causas externas, segundo as doenças cardiovasculares do aparelho respiratório, cardiovascular e as neoplasias, né? Os cânceres, de uma maneira geral, também estão muito ligados à alimentação. Infelizmente. Então, nós temos que nos preocupar, sim, né, em fazer um consumo de alimentos saudáveis. Ainda que consuma, né, Elaine, mas seja uma maneira equilibrada. Uma maneira equilibrada. Aí raramente, um final de semana, um momento, né? É aquilo que a gente estava conversando um pouquinho no intervalo, né, Célia? Nós temos que ter bom senso nas escolhas alimentares, né? É claro que a mulher hoje tem muitas atribuições, nem todos os dias, em todas as refeições, ela consegue preparar esses alimentos, né? Possivelmente ela compra pronto, ou ela vai ter que congelar. Tudo isso vai influenciar na minha cota de nutrientes daquele alimento. O ideal seria alimentos preparados na hora, alimentos com frutas frescas, verduras frescas, né? Carnes brancas. Não posso comer carne vermelha? Eventualmente, né? Não estou dizendo aqui que a gente tem que tirar um monte de alimentos da nossa, né, refeição, mas nós temos que buscar selecionar melhor. Outra coisa importante também são o número de refeições feitas ao dia. Às vezes a gente percebe que, principalmente adolescente, né, ele faz só uma refeição, e quando ele faz essa uma refeição, a base da refeição é de guloseimas, né? Sanduíche, o famoso baguncinha, refrigerantes, que é um consumo altíssimo. Alto teor de sódio. Alto teor de sódio, que vai estar causando, sim, algum malefício para a nossa saúde. Então, é tentar, pelo menos, fazer 3 grandes refeições ao dia e que essas refeições sejam compostas de alimentos saudáveis. Quem seria esse alimento saudável? Vamos dar um exemplo, né? O arroz, o feijão, uma salada crua, um vegetal cozido, uma porção pequena, né, também de carnes, de preferência carnes brancas, o peixe, que é muito comum na nossa região, o frango, né, uma fruta, sempre incluir a fruta, que a gente também percebe nas pesquisas de base nacional, que as frutas, o consumo é muito baixo. Principalmente quando você pensa no adulto, né? Já é um pouco cultural achar que a fruta é coisa da criança, né? E a fruta, todos nós precisamos comer, nos alimentar de frutas. Tem alguns micronutrientes que vão nos causar bem, inclusive para a beleza, né, da mulher que nos assiste, aumentar a longevidade, né, combater radicais livres, frutas vermelhas, amarelas. Aqui na nossa região, a abóbora, o pequi, né? Fazer uso dessas frutas, desses legumes, criar essa cultura um pouco lá dos japoneses de ter sempre uma hortinha, independente do nosso espaço, que é um problema também da atualidade. Cada vez mais
está diminuindo o espaço das nossas casas, não temos mais terreno, né? Agora a gente só vê prédio, mas eu tenho que achar um mecanismo de ter uma hortinha. Às vezes um canteirinho, um vasinho, isso, um vaso. uma cebolinha, um coentro ali, uma coisa, já dá um ar. O manjericão, né? que é saboroso, né? Para as massas, que é tão apreciada. Então é ter o bom senso, é incluir frutas, vou repetir, porque realmente a gente sente que é um hábito que está aumentando, né? Esse hábito não saudável, é incluir frutas, legumes, verduras, a combinação arroz e feijão nós temos que resgatar, né? Quanto mais colorido for o seu prato, quanto mais variado for esse prato, mais saudável ele é. E ele vai estar contribuindo positivamente para a nossa saúde. E muitas vezes essas mães acham que a fruta é cara, né? Mas acontece que nós temos as frutas regionais. Sim, né? com certeza. Você não precisa comprar uma fruta importada que esteja com custo elevado, se nós temos aqui tantas outras saborosas, né? Com certeza. Que é da nossa região, que você encontra aí com preços mais acessíveis, né? Agora a importância também, Elaine, que nós percebemos a questão da comunhão do alimentar, né? A alimentação em família, o alimentar com amigos, o alimentar não sozinho. Sim. Isso tudo influencia também numa boa alimentação. Inclusive, essa questão do alimentar em família. O importante é a família estar à mesa, o importante das pessoas ter um momento para conversar, para expor as suas ideias, para resgatar esse carinho, essa comunhão, além de estar se alimentando, né, Elaine? Com certeza. Importante a sua colocação. Inclusive, o nosso guia, ele traz essa recomendação, né? Que a família, apesar dessa rotina, corrido, né, das famílias, da gente tentar sempre estar juntos para fazer a refeição, delegar, fazer um prato junto, resgatar uma tradição familiar, sabe, o bolinho assado de arroz que a minha avó fazia, ensinar para os filhos, isso, né, traz a família para mais perto, aproxima essa família e cria laços, permanece os laços, né? O ambiente é importante, o ambiente também que a gente faz a refeição, estar sempre em companhia no ambiente adequado, o que é muito comum, né? As pesquisas apontaram também isso, assistir comendo televisão. Né? Isso é um hábito ruim, principalmente entre os jovens, que é cada vez mais observado. Realmente, televisão, porque, né? Na verdade, aquele momento ali, em vez de estar observando, que deveria estar dando atenção para o prato, está dando mais atenção à televisão. Né? Agora tem um outro inimigo, que a gente percebe em qualquer lugar que você vai, infelizmente eu já observei isso. WhatsApp. Se você estiver num restaurante, tá o pai, a mãe e os filhos, todos estão no WhatsApp. Às vezes decidem o prato daquela refeição pelo WhatsApp, né? Então a refeição, o alimento ele está presente em todos os momentos. Toda festividade eu tenho alimento. É num casamento, é num batizado. Se eu vou receber um casal de amigos na minha casa, eu preparo algo para servir. Então o alimento ele é muito importante. Ele aproxima as pessoas, ele tem que trazer saúde. Nós temos que afastar esses mecanismos, né, atuais, que facilitam a nossa vida, na nossa rotina alimentar. Hora de comer é hora de comer. Né? Não é hora de mandar mensagem, não é hora de assistir o noticiário da TV. É o momento de intimidade da família entre si com o alimento. Então, criar esse vínculo, né? Lembrar que Deus proporcionou aquele alimento para mim naquele momento, agradecer por aquele alimento, prepará-lo com amor, né? E com sabedoria. Verdade. As preparações também são muito importantes, né? Por isso que é importante essa cozinha, né, na família, esse momento de culinária na família. Se eu posso cozinhar o alimento, por que eu vou fritar? Algumas preparações, elas também devem ser evitadas. Nós falamos sobre as doenças cardiovasculares. O que é mais saudável? Né? Os nossos legumes, por exemplo. Comer cru, né? Fazer um cozimento a vapor, evitar muita água, isso é muito importante. Como preparar os alimentos, né? Para preservar o que ele tem a nos oferecer, que são os nutrientes. Então, a escolha do alimento é importante, mas a preparação também é importante. Esse alimento tem que estar inócuo, não pode nos oferecer risco, não pode trazer contaminação, né? Então, isso é muito importante também observar na hora da preparação. Então, eu acredito assim que essas orientações que recebemos nessa manhã de grande importância para o nosso crescimento enquanto mãe, dona de casa, enquanto
que nós produzimos o alimento, que levamos para nossa mesa, alimentamos a família. Nós, mulheres, temos essa responsabilidade. Sim. A maioria de nós temos esse cuidado. É claro que muitos homens também, né? Eles também contribuem na colaboração ali da produção do alimento. Devem contribuir, né? E ainda aquele que não contribui na confecção, na produção do alimento, que contribua pelo menos na lavar-louça, né? Ajudar a botar a mesa, né? Organizar a cozinha. Toda contribuição é bem-vinda. Preparar o suco na hora, então, ali, não comprar enquanto um faz um cozido, outro faz uma salada, exatamente, né? E estarem alimentando junto, estarem em comunhão em família, estarem em harmonia, ter o amor e a presença de Deus no seu lar e, acima de tudo, uma alimentação saudável, né? Vamos trazer a nossa família, resgatar esses valores para nossa casa. Você, mãe, que tem uma menina, que tem um adolescente na sua casa, prepare os alimentos, traga essa criança, traga o seu filho também, o menino, para participar, para que ele aprenda e cresça, aprendendo a cozinhar e conhecendo a necessidade de estar reunidos em família. Elaine, eu quero agradecer a tua presença aqui e quero que você dê as considerações finais em 1 minuto. 1 minuto. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero ter contribuído com esse momento ímpar. Que Deus esteja com todos nós, nos propiciando uma mesa farta e saudável. E que venha saúde para todos. Obrigada. Amém, obrigada, Elaine. Olha, Deus abençoe você que esteve conosco. Esteja sempre participando deste programa, desse propósito que nós temos de levar a palavra de Deus para a tua família, para a tua casa e também orientações especiais, como nós tivemos nesta manhã. Olá, mulheres vitoriosas, eu sou Sueli Guerra e estou aqui para trazer um conselho de Deus para a tua vida. Conselho? Aí você me pergunta, mas por que conselho? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas eu digo para ti que esse conselho ele não é de graça, ele foi pago um alto preço na cruz do Carvalho pelo Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com vocês um recado, um conselho de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 21, no verso 14. Acompanhe comigo se você tem uma Bíblia, se você não tem, anote para você poder pesquisar depois. No versículo 14 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e lamentou a sua voz e chorou. Aqui nós temos uma mulher desesperada, uma mulher que não sabia mais o que fazer, uma mulher que foi largada no deserto, uma mulher que foi abandonada, com um filho pequeno, e o abandono era tanto que ela ficou naquele deserto e o filho dela estava próximo a morrer. E ela, naquele desespero todo, ela clamou a Deus. O que eu quero te chamar a sua atenção? Essa mulher estava desesperada e ela estava no deserto. Sabe, amigas, tem mulheres que elas estão passando por deserto nesse momento. Mulheres que estão me assistindo e estão passando por deserto, sim. Desertos, talvez, de um abandono, como foi o caso dessa mulher, foi abandonada. Você que está me assistindo, você foi abandonada pelo marido. Talvez você viveu com esse homem há 10, 15 anos e você hoje foi abandonada por ele. Construiu, trabalhou na labuta com ele, venceu junto com ele, mas ele te abandonou. E você hoje está abandonada. Ele te trocou por outra. Ele te trocou por uma mais nova, uma mais bonita, uma mais linda, ou talvez não, te trocou por uma pior ainda. Mas eu falo contigo que está no deserto. Você foi abandonada talvez pelo filho, você criou filho, você compartilhou tudo que você tinha, você se esforçou pelo seu filho e hoje você se encontra abandonada por ele. Eu estou falando com pessoas que se encontram abandonadas, pessoas que se encontram no deserto. Sabe, amiga, se você se encontra no deserto hoje eu te trago para você a resposta de Deus para o seu deserto. Existe resposta para esse deserto. Ah, mas eu estou abandonada, eu fui abandonada, e o que vai acontecer comigo? Que resposta é essa? Então preste atenção que eu vou trazer a resposta de Deus para a sua vida
no dia de hoje. Para você ser uma mulher vitoriosa, você precisa ouvir a Deus, você precisa estar atento a Deus, você tem que estar com o seu coração aberto ao Senhor. Somente com o coração aberto ao Senhor é que nós conseguimos, sim, ouvir a resposta de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. E você sabe que Agar, ela estava ali no deserto abandonada. E tem desertos que nós vamos... Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos experiência com Ele. Existe deserto que Deus deixa, Deus permite, não é que Deus nos leva, mas Deus permite que nós passamos por deserto para a gente ter experiências de vida. Experiência, porque somente na luta, na batalha, somente na hora das dificuldades é que nós vamos ter experiência. Sim, o Espírito Santo, ele não traz experiência material para a nossa vida. O Espírito Santo traz essa experiência sobrenatural. Mas experiência natural nós temos com as nossas lutas, com as nossas batalhas do dia a dia. Se você diz para mim que você está passando por uma batalha, são experiências. Deus, ele está deixando você passar por isso para que você tenha experiência. Esse deserto é a experiência que você vai adquirir para vencer. Você ser uma mulher experimentada, uma mulher experiente. Então, você precisa clamar a Deus agora para sair desse deserto. Mas eu falo com pessoas também que estão no deserto, não foi porque Deus, ele deixou que você fosse para o deserto, foi porque você foi para esse deserto com as suas próprias pernas. Mas como eu fui com as minhas próprias pernas? Por decisões erradas. Talvez, mulher, amiga, você que está me assistindo, você está passando por um deserto porque você foi com as suas próprias pernas, por decisões erradas, por conceitos errados, por não ouvir a direção que Deus te deu, por não ouvir aquela palavra ministrada pelo pastor, pela pastora, e você não deu ouvido, então você foi para o deserto. Esse deserto que você está passando é por culpa tua, por decisões erradas. Esse filho que você está hoje, fora de um casamento, é o seu deserto. Você foi abandonada com a criança, porque a criança, ela não foi constituída num casamento, num lar. Talvez você que está me ouvindo, você está passando por um deserto financeiro, porque você tomou decisões erradas, você aplicou o seu dinheiro onde você não deveria ter aplicado. Então, hoje eu trago para você a resposta de Deus, para que você saia desse deserto. Ouve comigo, então, continua dizendo assim, ó, em Gênesis 16, e foi-se, assentou-se em frente, e afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e lamentou a sua voz e chorou. E continua dizendo, e ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Olha só, aquela mulher estava desesperada, uma situação terrível, com um filho, sozinha, abandonada. E o que aconteceu? No momento que ela se lamentou, no momento que ela clamou a Deus, e eu creio que esse choro que diz aqui na Bíblia Sagrada foi um choro de clamor a Deus. Ali ela abriu o coração dela e se derramou diante de Deus, foi sincera com Deus ao ponto de chorar. Você tem que ser sincera com Deus. Você tem que abrir seu coração e falar com Deus. Quando ela clamou a Deus naquele momento, a Bíblia Sagrada diz que Deus fez ela abrir os olhos dela. E do lado dela, bem na frente do nariz dela, existia uma água para salvar a vida dela e do filho dela. Talvez o que está precisando na sua vida, mulher, é que você faça uma oração sincera diante de Deus. Abra seu coração e diga, Deus, eu errei. Deus, eu estou passando por esse deserto e eu errei, Senhor. Então, abre os meus olhos, porque o Espírito Santo, nesse momento, ele deseja fazer isso com você. Ele quer abrir seus olhos para que você veja a resposta de Deus para esse deserto. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração junto com você e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai abrir seus olhos para você ver como sair desse deserto, qual a resposta para você sair desse deserto. Então, acompanhe comigo aqui dizendo, o anjo disse à mulher, erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Você vê que o Espírito Santo, além de abrir os olhos daquela mulher, ainda tem uma direção para que aquela mulher saísse do deserto, sabe, e tivesse uma vida próspera e abençoada, não só para ela, mas para o filho dela. E eu quero orar com você daqui a pouco, para que o Espírito Santo, ele abra seus olhos. Graças a Deus, através do ministério do meu esposo,
e eu faço parte desse ministério, nós estamos vendo tantas pessoas sendo curadas, transformadas, mudando de vida, saindo de desertos. E da mesma forma que ele carrega essa unção sobre a vida dele, eu também carrego. Eu quero fazer uma oração para você. Uma oração para que o Espírito Santo abra seus olhos, para que você veja a resposta de Deus na sua vida. Se você diz, não tem resposta para mim, hoje eu te digo que tem. Eu não falo por mim, mas eu falo através do Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. E Deus, ele quer abrir seus olhos e você vai ver uma resposta. Depois você vai entrar em contato com as mulheres vitoriosas e vai dar seu testemunho. Porque Deus, ele é poderoso para mudar o seu deserto, fazer com que você saia desse deserto e seja uma mulher vitoriosa em Cristo Jesus. Se prepare seu copo com água, você quer preparar? Prepare a peça de roupa, eu não sei. Deus está falando com você. Eu vou fazer uma oração agora e eu tenho certeza que Deus vai mudar o seu deserto, porque Deus é poderoso para mudar. Creia somente, creia. Não faça com que essa seja apenas mais uma mensagem na sua vida, mas que seja o poder de Deus atuando na sua vida, na tua casa, na vida do seu marido, naquilo que você precisa. Então feche seus olhos, você que está em casa, e ore comigo agora nesse momento. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e diante de Ti, meu Deus, eu levo comigo mulheres que estão orando, talvez até homens, meu Deus, que ligaram a televisão e querem estar orando comigo para sair desse deserto. Pai, eu clamo a Ti como aquela mulher clamou, Senhor. E a Tua Bíblia, a Tua palavra, meu Deus, que é a verdade, diz que aquela mulher abriu os olhos e conseguiu ver a resposta, meu Deus, para a vida dela. Então, meu Deus, aquela resposta impediu do filho dela morrer, Senhor. E assim, meu Deus, a Tua palavra diz que ela conseguiu vencer a morte, meu Deus, através de uma oração sincera. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, meu Deus, a saída dessa mulher desse deserto financeiro, desse deserto familiar, desse deserto que ela passa com o filho, meu Deus, no trabalho, na escola, meu Deus, no dia a dia, com essa doença, com esse pecado, com esse erro. Eu digo em nome do Senhor Jesus, seja liberta agora. E eu digo, Espírito Santo de Deus, eu te invoco nesse momento para que os olhos espirituais dessa mulher sejam abertos, para que ela possa ver a Tua resposta, Senhor, na vida dela. Pai, eu clamo a Ti, meu Deus, para que haja, Senhor, essa libertação, essa cura, essa transformação, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro essa mulher livre e liberta e que essa mulher agora, meu Deus, sai desse deserto para a Tua glória e para a Tua honra, no nome do Senhor Jesus. E amém. E todos que oraram comigo e crê, diga graças a Deus. Amém. Se você orou, então, se você creu na minha oração, se você creu no poder de Deus, então você vai ver a glória de Deus manifesta na tua vida. Eu fico por aqui então, mas eu deixo contigo essa palavra. Creia, porque Deus, ele é poderoso e Ele sabe o que você precisa, no nome do Senhor Jesus. Até mais e fique com Deus, no nome do Senhor Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua
chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus.